Oscar Piastri não será punido no próximo Grande Prêmio? Vamos falar sobre isso e mais agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos continuar falando aqui do Grande Prêmio do Azerbaijão, que foi um grande prêmio que não teve movimentação na pista como gostaríamos, mas tem implicações para o campeonato. Vamos começar aqui então falando sobre McLaren. Conforme você confere, Lando Norris deu uma declaração bem curiosa, falando que está fazendo o melhor que pode em cada corrida e não se importa com como as pessoas veem isso, falando sobre os resultados mais recentes, principalmente relacionado à incapacidade de converter os infortúnios do seu companheiro de equipe em vantagens no campeonato. Norris largou em sétimo, terminou em sétimo, teve um pit stop lento que atrapalhou ele, isso é verdade, nós não podemos colocar tudo na conta do Norris, ele teve sim o seu infortúnio ali nos pit stops, conseguiu tirar 6 pontos do seu companheiro de equipe, está agora 25 pontos atrás. A McLaren não consolidou o campeonato de construtores, mas no próximo Grande Prêmio possivelmente consegue já encerrar esse capítulo, mas muitos de vocês têm chamado a atenção para uma entrevista que ele deu à revista Vogue, se não me engano, falando que o Campeonato Mundial é a segunda prioridade dele. Eu confesso que não li a matéria, mas vi vários comentários sobre isso na internet, tanto nos vídeos como também em Twitter, etc. E me chama a atenção como o Norris ele mantém aquele padrão que estamos falando há muito tempo. Ele não tem mentalidade de campeão, ao contrário de um Sainz da vida. Por que eu estou citando o Sainz? Porque não é um piloto tão rápido quanto o Norris. O Sainz não tem a habilidade natural, a velocidade pura do Lando Norris, mas o Sainz tem mais inteligência de corrida e também é um piloto com gana. Ele demonstrou isso nesse Grande Prêmio mais uma vez, ao falar para a equipe que ele não queria receber o undercut, era para fazer de tudo para manter essa posição no pódio. Ele queria chegar em segundo, na verdade, mas ainda conseguiu um terceiro lugar que foi excelente para a Williams. Então as falas do Lando Norris, elas sempre parecem de uma pessoa que emocionalmente não está equilibrada. Ano passado ele ficou debochando dos seus principais rivais, rebaixando os resultados do Verstappen, por exemplo, coisa que você não faz quando tem maturidade e quando entende também que não está entregando no nível que deveria. E o Norris corre um sério risco, se o carro da Red Bull estiver realmente melhorando, de terminar até atrás do Verstappen no campeonato. Tem muito campeonato pela frente, a gente sabe que o Verstappen está muito atrás, não sabemos se o carro da Red Bull vai ser competitivo em todas as provas, mas o cenário realmente não é bom para a McLaren. E no que diz respeito ao Oscar Piastri, ele recebeu 5 segundos de punição pela largada antecipada dele, o false start, mas ele não levará essa punição para o próximo Grande Prêmio. Por quê? De acordo com o regulamento, da forma que ele foi revisado em 2025, quando um piloto recebe uma punição menor, de gravidade menor, que é o caso do Piastri, que seriam 5 segundos, se ele tem apenas essa punição e ele abandona o Grande Prêmio, então ele não vai pagar essa punição no outro GP. É entendido que o abandono já é punição suficiente para o piloto. Então, como ele abandonou, inclusive, na primeira volta, sem impactar a corrida de ninguém, o máximo que você vai poder dizer é que o false start dele acabou impactando o Alonso, né, que reagiu a ele e tomou também 5 segundos de largada antecipada. Mas então o Piastri não vai carregar isso para o próximo Grande Prêmio. Se ele tivesse mais de uma punição, sim, ele levaria essas punições para o próximo Grande Prêmio de acordo com o regulamento. Corrida do Piastri, um desastre total, falei sobre isso no outro vídeo, não tem por que eu ficar me estendendo demais aqui. Detalhes importantes, a McLaren afirma, principalmente atrás do Lando Norris, que não acha que tinha o ritmo da Red Bull, tiveram dificuldade com a ativação dos pneus e as pistas com baixo downforce têm sido difíceis para eles, no caso Monza e Azerbaijão, que é onde o Verstappen ressurgiu. Então uma Las Vegas da vida, por exemplo, se torna um perigo para a McLaren nessa disputa direta. Vamos ter que esperar para ver. Vamos falar um pouquinho mais de Ferrari agora. Nós tivemos algumas circunstâncias interessantes. No final da prova, o Lewis Hamilton tentou devolver bem na linha de chegada a posição para o Leclerc, não conseguiu. Hamilton terminou em 8º, Leclerc em 9º, um resultado ruim para a Ferrari, que esperava um bom grande prêmio neste final de semana. A qualificação foi ruim. O Leclerc teve problemas no motor, durante um período ele não teve a potência máxima. Isso impactou na tentativa de ultrapassagem, principalmente do Liam Lawson. E teve também dificuldades com a gestão térmica dos pneus. A Ferrari funciona melhor em temperaturas mais altas e hoje a temperatura do asfalto estava um pouquinho mais baixa. É um carro ainda muito difícil de compreender, o SF25, é difícil de fazer funcionar em condições específicas de temperatura. O Leclerc chegou a utilizar pneus usados e também estava com uma carga de combustível muito alta, ou seja, tudo errado para o Leclerc nesse grande prêmio, né? Então a Ferrari mostrando mais uma vez que não fez boas escolhas, não conseguiu colocar os seus pilotos na melhor das circunstâncias, a estratégia do Leclerc também foi ruim, a Ferrari parou ele cedo demais. Então, num contexto geral,
a corrida do Leclerc foi para esquecer. Mesmo que ele terminasse à frente do Hamilton, uma corrida para esquecer. Uma corrida em que as coisas não funcionaram. Pneus fora da temperatura ideal, ausência de potência do motor, estratégia ruim, pneu usado no início, muita coisa que não deveria ter acontecido. Nós temos aqui alguns fatores do Verstappen, da vitória do Verstappen. A configuração de baixo downforce tem sido muito boa para a Red Bull, a gestão dos pneus do Verstappen tem sido também excelente, a degradação que tem a ver com a questão da temperatura, ainda mais na estratégia que foi utilizada de duros e médios, foi perfeita, e a adaptação da temperatura, em termos de manter o pneu na temperatura ideal, também funcionou perfeitamente. É a segunda vitória consecutiva do Verstappen, domínio em pistas de baixo downforce, acredito eu que a Red Bull vem forte para Las Vegas, como citei agora há pouco. Temos que ver um Brasil da vida, se vai ser legal para Red Bull. Singapura já não sei se vai ser tão bom assim, depende do novo assoalho, da carga aerodinâmica que vai gerar. Mas o Verstappen realmente numa run, num período muito forte junto da Red Bull, numa recuperação muito boa e que já está trazendo algumas comparações acaloradas dos fãs em relação aos pilotos da McLaren. Agora você confere alguns dados básicos do GP, como por exemplo a estratégia de uma parada de basicamente todo mundo. O Ocon acabou tendo 2 paradas, o Albon também teve 2 paradas, mas foi devido a toque nesses 2 pilotos. O restante, todo mundo em uma parada, mesmo sendo a gama mais macia, um grande prêmio de uma parada, porque o asfalto do Azerbaijão é muito sutil, muito gentil com os pneus. Quem mais andou de hards foi o Ocon, 49 voltas, a volta mais rápida foi do Hadjar com a Racing Bulls, 1:43.8, 61% das voltas foram feitas com pneus duros. Quem mais andou de médios foi o Stroll e também o Norris, 37 voltas. A volta mais rápida foi do Verstappen, 1:43.388, 38% da corrida feito com pneus médios. Mas a informação principal aqui pra gente é essa aqui, ritmo de corrida. Repare que o Verstappen foi bem mais rápido, você tem o Russell num ritmo muito bom, Sainz realmente foi o terceiro mais rápido, vindo do Hadjar, do Hamilton. O Hamilton foi a Ferrari mais rápida no geral, muito possivelmente porque o Leclerc ficou preso ali no Liam Lawson. Norris vem atrás do Hamilton, ritmo de corrida também ruim, ficou preso muito tempo também, isso ajuda nesse ritmo. Berman, Bortoleto, Alonso e Colapinto são os pilotos mais rápidos de suas respectivas equipes. Verstappen sobrou tranquilamente, você pode ver a distribuição das bolinhas, né, das voltas, amarelinho médio e o branquinho o duro, em uma corrida que, se você for pegar no geral do Russell até ali o Norris, mais ou menos, o ritmo era muito parecido, tá? Era muito parecido. Uma variação um pouquinho maior ali do Hadjar, tal, mas um ritmo muito parecido. Aí entra o trenzinho que fez todo mundo andar próximo. Então nós estamos vendo que numa pista de temperaturas mais baixas, o Verstappen conseguiu se sobressair com a temperatura do pneu mais constante, enquanto McLaren e Ferrari sofreram um pouquinho. Tudo errado na estratégia do Leclerc. McLaren começa a ficar preocupada com a Red Bull e inclusive traremos um vídeo especial só sobre isso em breve aqui no canal. Me fala a sua opinião aí, não esqueça de entrar nos nossos parceiros Paddock BR, Instant Gaming e Amorim Global, os links estão na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!